nosso querido pastor. Seja muito bem-vindo, Edivaldo Brandão. Pastor querido, está com a palavra. Deus abençoe sua vida. Amém, meu irmão Alex. Amém. Eu inicialmente quero saudá-lo na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Amém. Ao querido colega, ao seu conselho, né? Ao presidente do nosso presbitério, do nosso sínodo, presbítero Marcos, bem como quero saudar a todos os avós da igreja, do Estado, das nossas comunidades, pois hoje é o dia dedicado aos avós, e os avós têm esse privilégio de ser pai duas vezes, né? Daí é por isso que dizem que os pais educam e os avós deseducam, né? Porque é filho duas vezes, então o coração do avô não consegue resistir ao pedido de um neto. O pai pode até resistir, não vou lhe dar agora não, você não está merecendo, etc., mas o avô, não. Os avós não, porque sentem-se pai duas vezes e amam com profundidade. Então, a minha saudação a todo este nosso povo, aos irmãos que estão nos ouvindo de todas as igrejas do interior do estado, Boquim, com especialidade, aos nossos amigos, familiares lá na Bahia, a minha cidade natal, e a todo o povo de Deus, tá? Amém. Nós estamos felizes por poder participar deste culto mais uma vez. E eu chamo a atenção dos nossos participantes, dos nossos ouvintes, para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 14, até o verso de número 6. João 14, de 1 a 6. Passo a ler nesse instante. Disse Jesus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Disse Jesus: eu sou o caminho. Amém. Queridos, esse texto é um texto que Jesus profere nos momentos, nos dias, nos últimos dias da sua existência terrena entre nós. Jesus estava se preparando, caminhando com destino a Jerusalém, e começou a falar algumas coisas, relembrando aos discípulos de algumas coisas, das coisas que ele esperava. Jesus sabia que naquela semana ele ia enfrentar uma grande tribulação na vida dele, uma grande turbulência, porque era os últimos dias, e assim convinha que se cumprisse toda a escritura do Antigo Testamento. Jesus percebe que, diz alguns historiadores, que esse texto foi produzido ao cair da tarde. Jesus passando por um vale ao cair da tarde, aquela tarde sombria, e isso, então, provoca uma certa melancolia no coração dos discípulos, no coração dos apóstolos que acompanhavam Jesus. E Jesus percebe que eles vão se entristecendo. Daí, Jesus dizer: não se turbe, não fique preocupado, não tenham medo. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Muito bem. Aqui, então, Jesus está garantindo uma caminhada certa, uma caminhada correta. É fácil caminhar, mas é preciso se ter certeza, convicção, se aquela caminhada
vai nos levar a um lugar seguro, a um lugar que não nos traga consequências danosas no futuro da nossa existência. Né? A caminhada é uma oportunidade também para o aprendizado daqueles que caminham conosco. Dizem que, se quiser conhecer alguém, ande com essa pessoa, caminhe com essa pessoa, viva com essa pessoa. Essa é uma forma de você conhecer de perto aquele seu companheiro de caminhada, seu companheiro de trabalho, etc. Então, a caminhada é essa oportunidade que vai nos proporcionar grandes ensinamentos. Quanto mais longa a caminhada, maior é a oportunidade que temos de aprender algo sobre as pessoas, sobre aqueles que caminham conosco. Como igreja, nós estamos caminhando há 117 anos. E por que estamos há 117 anos? Porque os pais da nossa igreja, os primeiros pais, aqueles que deram a sua vida em testemunho, em serviço pelo Evangelho de Jesus, eles tinham convicção da sua fé. Eles sabiam que no momento de tribulação podia contar com a mão potentosa de Deus, com a mão firme de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles tinham firmada a sua convicção. Devemos também, como igreja, quer seja a igreja particular de Aracaju, a igreja individual, quer seja a igreja nacional, quer seja a igreja mundial, aonde estiver um filho, uma filha de Deus, formando o corpo místico de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a sua igreja, devemos caminhar com segurança, ter firmeza daquilo que anunciamos, daquilo que pregamos. Não devemos viver escutando doutrinas alheias, doutrinas que vão surgindo, especialmente em tempos de dificuldades, em tempos de enfermidades, em tempos de guerras, em tempos de pandemias, em tempos de nuvens de gafanhoto, em tempo de tantas coisas ruins que vão acontecendo no seio da nossa humanidade. A convicção, a certeza, os fundamentos que herdamos, esses devemos passar para os nossos filhos e para as nossas filhas, para os nossos netos, para todos os nossos descendentes. É o dever desafiador que, como igreja, como pastores que somos, presbíteros, presbíteras, pastoras, lideranças leigas, povo de Deus, povo nascido do Evangelho. Nós somos, na verdade, um novo povo do Evangelho. E quando eu falo em um povo nascido do Evangelho, eu sempre me lembro de uma grande líder de espiritualidade do século. Só um momento, irmãos e irmãs, houve um problema de comunicação, aliás, perdão, de conexão. Tá? Deixa eu adicionar mais uma vez o pastor reverendo Edivaldo, ele vai voltar no ponto da mensagem. Não se preocupem, aguardem mais um pouquinho. Vamos ver aí. Por enquanto, só a voz, pastor. Agora é só um probleminha de conexão. Está ouvindo minha voz, não? Estamos ouvindo a voz, a imagem ainda não. Eu estou ouvindo a voz e a tua imagem. O senhor não apareceu Estou vendo a minha imagem, mas sem movimento, né? Sem movimento, travado, né? Então vamos fazer assim, eu vou pedir ao senhor para sair novamente, tá? E aí o senhor retorna, não tem problema. Eu faço novamente o convite
eu lhe Isso. adiciono a tela, tá certo? Pode sair, eu convido novamente. O pastor Edivaldo está falando diretamente do sítio, né, lá em Itaporanga. Então a conexão às vezes pode oscilar, pedir aos irmãos para continuarem na tela, guardando o seu retorno. Só mais um momento. Ainda. Só a voz. Mas não se preocupe, pastor. Está Isso ouvindo a voz? estamos ouvindo a voz, a imagem não. Eu queria perguntar aos irmãos que estão participando do É. culto, vocês estão ouvindo bem o reverendo Edivaldo? É? Olha, Pedro vai modificar já já. Pronto, tá certo. Ah, Não se preocupe, ok. pastor. Eu vou cancelar aqui e Pedro vai solicitar e eu vou conectar. Os irmãos podem aguardar. Nós estamos fazendo ao vivo, né? E problemas técnicos acontecem. Vamos imaginar que se a gente estivesse na igreja nesse momento e faltasse energia, a gente teria um problema técnico, né? Tá certo, irmãos? Só mais um momento. Vamos aguardar. Nós temos tempo com folga para o pastor ministrar a palavra. Pronto, chegou aqui o convite, vamos ver. Estamos conectando através do de Pedro. Apareceu já na minha tela. Agora já. Fica à vontade, Ok. pastor. Dá tempo para ministrar a palavra. Não se preocupe, tá certo? Nós temos aí 20 minutos para o senhor dar seguimento à palavra. Ok, meu irmão. Então, vamos esperar que a nossa internet aqui não dê problema mais. O Pedro me socorreu aqui, trocou de telefone, colocou o dele, né? Que ótimo. O dele é telefone de ponta, de linha, né? Então, melhora as coisas. Muito bem. Mas nós somos, então, esta igreja que tem compromisso na caminhada. Tem compromisso na caminhada da palavra, isto é, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, a consequência é a condenação. Somos uma igreja a caminho da eternidade. Mas não só como igreja estamos a caminho da eternidade. Outras pessoas também, que não estão na igreja, poderão estar a caminho da eternidade. Muitas delas, quem sabe, é uma eternidade segura. Não queremos ser exclusivistas, dizer que só há segurança se estiver dentro da nossa igreja, debaixo do nosso guarda-chuva presbiteriano independente, o qual nos honra muito, mas há outras igrejas que postulam os mesmos princípios, crê no mesmo Deus, professa a mesma fé e são igrejas agência de salvação. Uma coisa é certa, todos nós compareceremos um dia na presença do Deus eterno, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e de todas as coisas que existem no céu, na terra e no mar, em todos os lugares, não é? E quando ali nos apresentarmos, nós seremos ciceroneados pelo Cristo da cruz, por aquele que estendeu as suas mãos num gesto de que abraça, de que acolhe a todos. Ele mesmo diz, e quando eu for levantado da terra, fazia referência à sua crucificação, o seu momento de cruz. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ou seja, o desejo de Deus de Jesus Cristo, é que ninguém se perca, que ninguém se perca. Na sua oração sacerdotal,
que nós vamos encontrar no capítulo 17 deste Evangelho de João, ele fala, ele pede por nós, ele ora por nós, ele agradece a Deus, porque nenhum dos que Deus entregou nas mãos dele se perderam, senão aquele que era o filho da perdição, Judas. Os demais, todos estavam salvos. E o que é que Jesus diz? É assim, oro, para que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste, e todos sejam um, como eu em ti, ó Pai, e tu és em mim. A unidade, portanto, a unidade não significa dizer uma única igreja. A unidade não significa dizer um único templo. Não. A unidade significa dizer que estamos na mesma fé, que estamos na mesma determinação, que estamos na mesma coragem, que estamos vivendo no mesmo compromisso, estamos na aliança. E a aliança é algo que, pelo seu formato, a gente olha, uma aliança, você não sabe onde é o começo nem onde é o fim, né? Então a aliança nos vai trazer uma simbologia da eternidade, uma simbologia dessa graça de Deus, né? Essa graça de Deus, que começa só no coração de Deus. Ninguém viu lá quando foi que Deus começou a desenvolver esse processo de graça. Está na eternidade de Deus. Ele mesmo é eterno. E a Bíblia diz que no princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, é Deus que vai dar formato, é Deus que vai dar modelo, é Deus que vai dar uma forma ideal para que as coisas funcionem neste mundo. Se as coisas deste mundo não têm funcionado dentro do ideário de Deus, o problema não é de Deus. O problema certamente é nosso. O problema é da humanidade de Adão. A humanidade de Adão pecou. E todos pecaram, segundo São Paulo, e destituídos estão da glória de Deus. Somente Jesus Cristo, pelo seu sangue remidor, pelo seu sangue do Calvário, pode trazer de volta a cada um de nós ao status quo antes, ou seja, ao status que nós tínhamos antes do pecado, quando Deus forma no Éden o primeiro casal. E aí Deus nos quer vivendo como crianças. Tomaram uma certa vez uma criança e Jesus, aliás, falando sobre criança, Jesus olha e diz, olha, quem não se fizer como uma criança, de modo nenhum poderá entrar no reino dos céus. Claro, Jesus não estava propondo uma coisa ridícula, um adulto agindo como criança, um adulto voltar a ser criança, isso não é isso que ele estava propondo. O que ele estava propondo era termos a inocência de uma criança, agirmos sempre sem maldade, sem pretensão de prejudicar, sem pretensão de difamar, sem pretensão de falar mal das pessoas, sem a pretensão de entristecer o coração do nosso semelhante, o coração alheio, o coração de outras pessoas e até mesmo o nosso coração. Uma das coisas que a gente pode ver na criança, a criança ela é sempre sincera. Quando a criança gosta, ela gosta. Quando a criança não gosta, não adianta, você tem que dar um tempo até que você conquiste a confiança dessa criança, para que a criança acredite em você, goste de você, lhe ame como uma pessoa especial. Então o Senhor Jesus se coloca como este caminho, dizendo a Tomé, olha Tomé, não é assim, você já devia saber o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Eu sou o caminho, ou seja, eu sou a estrada, eu sou a porta, eu sou o rumo certo. Ou você anda por este rumo certo, ou você anda por este caminho que sou eu, ou você entra por esse caminho que sou eu, ou então você não terá uma vida eterna feliz, uma vida eterna de alegria, uma vida eterna com todos os santos, com todos os anjos, com todas as riquezas celestiais. Lá no livro de Apocalipse, o apóstolo João, em Revelação, escreve, eis que estou à porta e bato, falando Jesus, eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta de onde? Do coração. A porta de onde? Da mente, da alma. Eu entrarei em sua vida. Cearei com ele e ele comigo. Ou seja, comeremos juntos. Vamos tomar uma refeição juntos. E tomar uma refeição juntas, desde os tempos antigos, foi um gesto de selar a amizade. Foi um gesto de cortesia, ainda hoje, né? Quando eu lhe chamo, vamos tomar uma refeição juntos? Quando você me chama, vamos tomar uma refeição juntos? Então, é sempre um gesto de amor, demonstração de simpatia, demonstração de que pensamos na mesma dimensão, de que estamos juntos. Amém. A Eucaristia, por exemplo, o sacramento das graças que rendemos pela salvação, quando nos coloca todos numa mesa comum, é, portanto, este banquete eucarístico, este banquete espiritual que vem colocar, que vem ser uma consequência direta daqueles caminhantes ao lado de Jesus, daqueles que caminham ao lado de Jesus, daqueles que se apegaram à verdade. Quem se apega à verdade? Quem é a verdade? Jesus. Quem é o caminho? Jesus. Quem é a vida? Jesus. Estes vão ao Pai. Esses vão ao Pai. Precisamos parar cada dia e pensar nessas verdades do Evangelho. Precisamos parar, pensar, ensinar e dizer ao nosso povo que no meio das desesperanças deste mundo, no meio das desilusões deste mundo, ainda há esperança, porque Cristo é a única esperança. Jesus Cristo é o único caminho. Jesus Cristo é a porta de entrada para a eternidade. E como igreja, nós estamos sempre vivendo pela graça, servindo por amor e caminhando pela fé, vivendo pela graça, servindo por amor e caminhando pela fé. Este é um dos lemas também da Igreja Presbiteriana Independente. Este lema nós adotamos no nosso centenário, vivendo pela graça, caminhando em amor e caminhando, servindo em amor e caminhando pela fé. Vamos caminhar pela fé no Cristo de Maria, no Cristo de Belém, no Cristo de José, no Cristo de Eduardo Carlos Pereira, no Cristo dos nossos reformadores, né? Que por causa da palavra de Deus, eles entregaram as suas vidas, deram-se, se doaram, não mediram consequências, foram as últimas consequências por causa do amor ao Santo Evangelho, por causa do amor às verdades que a Bíblia nos ensina. E eles não podiam compactuar com outras coisas que queriam, que se pretendia, àquela época, acrescentar a verdade histórica, a verdade profética, a verdade revelada. Revelada por um Deus que é Senhor, por um Deus que é Pai, por um Deus que é justiça, por um Deus que é amor. Isso, sim, Ele quer de nós. Ao celebrarmos os nossos 117 anos, o Senhor espera de nós essa atitude de alegria, essa atitude de esperança, essa atitude de seriedade diante dele, a atitude de amor, atitude de abraço de fé, atitude de caminhar na esperança da vida eterna, na graça da vida eterna, na fé que nos leva a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, portanto, poderemos concluir com o nosso lema, pela coroa real do Salvador. Só pela coroa real do Salvador é que nós alcançamos os nossos objetivos. Rumo a essa coroa real do Salvador. A coroa real, coroa daquele que foi e é profeta, sacerdote e rei. É a coroa daquele que sabe o passado, o presente e o futuro. Enquanto nós só sabemos um pouco do passado,
E este presente que estamos vivendo, o dia de hoje, este é o que nos pertence. O amanhã, nós não sabemos. Não sabemos o que virá o amanhã. Mas o nosso Deus, o Eterno, Ele sabe todas as coisas antes da fundação do mundo. Ele sabe o que vai acontecer. Ele já sabia antes da fundação do mundo que o reverendo Alex seria pastor da Terceira Igreja e que exerceria um ministério de competência e de seriedade. Ele já sabia que o presbítero Marcos seria o presidente do nosso presbitério por reiterados anos, do nosso sínodo, e que estaria fazendo um trabalho de acolhimento, um trabalho de amor, demonstrando fidelidade a esta coroa. O Senhor já sabia. E tudo isso já estava determinado no coração de Deus, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, que todas as nossas inquietações, que todas as nossas preocupações sejam colocadas aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que possamos dar as mãos, formando uma grande corrente, um grande elo, a corrente da solidariedade, a corrente da esperança, a corrente dos que esperam a vida eterna, a corrente dos que vão entrar na cidade santa pelas portas, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele, portanto, nos abençoe. Ele, portanto, nos ilumine. Ele, portanto, nos guarde até a nossa ida ou até a sua volta.